Ao vivo mostra o drama de uma mulher que está com medo de perder a casa onde mora, depois de um relacionamento abusivo, conturbado. Ela conseguiu uma medida protetiva contra o ex-companheiro e pede ajuda para não perder a casa. Eu vou chamar aqui ao vivo a repórter Carla Mesquita. Carla, desejando desde já boa noite. Querendo entender melhor essa história, e desde já eu te pergunto se esta mulher está tendo alguma assessoria jurídica, porque se ela já tem medida protetiva, se ela já tem tudo certinho, o que está acontecendo aí em relação a essa casa agora? Vamos entender. Boa noite, Carla. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que estão nos assistindo no Cidade Alerta. Realmente é uma história preocupante, sobretudo, complexa e com relação à assessoria jurídica, ela está tendo muitas dificuldades. Eu estou aqui com a Kátia Gomes. A Kátia, ela enfrentou um relacionamento tóxico, repleto de abusos, de ameaças. Como você falou, Mariana, ela conseguiu a medida protetiva, ela foi na DAGV, fez a denúncia, mas os desafios dela não param por aí. O ex-companheiro, que viveu com ela 28 anos, inclusive eles têm 3 filhos juntos, uma filha mora aqui na casa, é uma casa que eles moram há 16 anos, o relacionamento foi de 28 anos, Edna e Kátia, e eles moram aqui há 16 anos, e ele já está brigando na justiça pela casa. Ele relata que é pelo tempo de convivência, que são direitos adquiridos pelo tempo de convivência. E agora a Kátia, ela vai relatar, vai falar, sobre esse ato de coragem que ela teve de fazer a denúncia, porque foi um ato de coragem. Então fala um pouquinho sobre esse relacionamento, como você vivia com ele, quais eram os tipos de abuso que você sofreu, que lhe impulsionou a fazer essa denúncia, Kátia. Boa noite. Bom, é assim, eu convivi com ele durante 28 anos, onde eu me dediquei esses anos todos, a família, filhos, casa, onde eu não pude estudar, onde eu não pude trabalhar. Quando eu me referia a um tempo, depois eu queria trabalhar, ele dizia que não tinha condições, porque ele disse que me dava de tudo, ele já supria as necessidades que eu precisava, e eu falava para ele que eu queria trabalhar, eu queria fazer alguma coisa, porque é muito cansativo você só ficar naquele, trabalhar só dentro de casa, cuidar de filhos, e eu sei fazer muita coisa, sei costurar, sei fazer algumas coisinhas assim, pendentes, mas eu nunca coloquei em prática justamente por isso, porque eu também, na época que eu convivi com ele, durante esse tempo todo, eu não poderia sair na porta, entendeu? Eu não tive convivência com os vizinhos. Eu já cheguei a sair com as minhas filhas ao shopping escondida, entendeu? Dele, sem ele saber. Ele até chegou, quando ele soube que eu estava no shopping, eu vim com as minhas filhas escondida, cheguei de Uber. Ele ainda discutiu comigo, dizendo que ele pegou uma poltrona na época que jogou no chão. Aí eu falei para minha filha, a outra mais velha, eu falei assim: filha, seu pai está com raiva de mim, porque eu saí com vocês. Então eu não podia sair, eu não podia falar com as pessoas. Entendeu? Então eu vivi um tempo com ele muito difícil, isso foi acarretando a minha mente, meu psicológico, eu já fui ficando doente. Eu fui um tipo de pessoa que eu fui excluída da sociedade, até da minha própria família. Eu não ia à casa de minha mãe, mas para a família dele eu era uma esposa exemplar, ele era um marido exemplar, porque realmente de aparência, todo mundo vive bem, mas quando vida dois dentro de casa, só quem sabe é quem convive, quem passa. Então, com o tempo, foi que aconteceu. Eu cansei. Eu cheguei numa época de eu chegar, já estar sem aguentar mais, com a forma como eu convivia com ele. Eu relatava para os meus filhos, minha família nunca soube de nada, eu sempre escondia até dos... E os meus filhos dentro de casa, eles viam a minha situação. Meus filhos são presentes nisso. Até eles falavam: mamãe, saia, vá ao shopping. E eu sempre falava: filho, eu não vou, porque você sabe o pai que você tem. Muito ciumento, era muito obsessivo ele, eu não podia falar com ninguém. E todos os lugares que eu só ia com ele, até para ginecologista eu só ia com ele, todos os lugares, sem brincadeira nenhuma, eu só ia com ele, eu não ia sozinha, entendeu? Então eu era excluída, não podia nem chegar nem na porta, nem botar um lixo na porta, era só dentro de casa. Aí o que foi que aconteceu? Eu não aguentei mais. Eu pedia socorro a ele, e ele falava para mim, às vezes eu ligava para o trabalho dele: por favor, me socorre, eu não aguento mais isso, eu vou falar com tua família. Até ameacei ele de falar com os irmãos: peça teu irmão, por favor, fale com seus irmãos do que está acontecendo, porque eu já não aguento mais, isso não é vida. Enquanto isso ele viajava, ele saía, ele fez roteiros de viagem com a família dele, e eu sempre dentro de casa, cuidando dos meus filhos.
Aí o que é que acontece? Eu cheguei um dia, quando eu falei para ele que eu queria que ele procurasse a família para relatar o que estava acontecendo, para pedir ajuda, porque eu não aguentava mais. Ele falou para a família que eu estava ficando depressiva, e realmente eu estava, que eu não estava aguentando mais a situação. Foi onde chegou o momento de eu pedir para ele que eu queria fazer um curso. Ele não acreditou que eu poderia fazer um curso pela vida que eu vivia aqui dentro, que era só dentro de casa. Brincava muito assim, você vai nada, você não vai. Eu disse, eu vou. Aí foi onde eu consegui fazer o curso, mas foi um tormento. Ele só quis fazer que eu fizesse o curso quando ele chegasse a sair de férias. Eu fiz até no mês de setembro de 2021, que foi aonde ele chegou e disse que eu sairia de férias, ou que ele sairia de férias, porque ele teria o momento de me levar e me buscar. E foi justamente isso que aconteceu. Ele me levava e me buscava. E nisso, quando ele chegava lá no curso, tinha muitos rapazes lá que faziam o curso, tudo. E ele chegava e não gostava. E às vezes ele levava até minha filha. Quando chegava, minha filha dizia, mamãe, papai estava assim dentro do carro. Ele não estava gostando. E ele sempre ligava para mim. E aí terminou aquela coisa toda. O que foi que aconteceu? Acabou o curso, eu queria que ele pegasse, providenciasse para mim manusear alguma coisa do que eu fiz. Ele falava para mim que não tinha dinheiro. Isso foi num sábado, quando foi na segunda-feira, ele chegou e depositou um dinheiro para mim, um valor. Aí o que foi que eu fiz? Eu já estava um pouco debilitada, que eu já não estava aguentando mais a situação. Aí eu cheguei e saí, fui lá no centro, fui ver se eu comprava meus materiais para trabalhar, foi onde ocasionou a confusão. Nisso, ele ligou para o meu filho, eu tinha falado para o meu filho que eu ia sair, que eu iria comprar uns materiais. Eu disse, seu pai me depositou esse dinheiro, eu vou comprar meus materiais. Quando eu fui, aí estavam ligando, minha mãe estava ligando para mim, ele ligando para mim, eu sem entender. Eu não quis atender, porque geralmente celular na rua é muito perigoso de você atender. Eu sei que eu peguei e voltei, vim para casa, não demorei. Meu filho também tinha dito que tinha passado mal. Aí eu estranhei, eu disse, bom, está acontecendo alguma coisa. Quando eu cheguei em casa, assim que eu cheguei, aí eu peguei e liguei para o pai dos meus filhos. Eu disse, o que é que está acontecendo? Ele, você está pensando que você é o quê? Que eu sou palhaço? Aí eu falei, o que foi? Ele disse, você tem que me dar, tem que me pedir, tem que me informar onde você vai. Você tem que me dizer para onde você vai. Eu disse, por favor. Eu não fiz nada demais, eu só fui comprar material. Você está pensando que eu sou palhaço, é? E nisso eu cheguei e disse, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar você chegar de noite e nós vamos conversar. Nisso, quando eu cheguei, desliguei o telefone. Quando eu bati o telefone, deixei o telefone aqui em cima do móvel. Quando eu menos espero, ele chega e rabei o carro na frente da porta. Ele parou. Aí nisso, ele foi. Quando ele entrou, ele disse, cadê seu celular? Aí foi onde começou a situação. Aí nisso eu liguei para minha mãe, pedi para que minha mãe viesse para casa. Mãe, vinha, porque a Aristide está dizendo aqui que eu fui trair ele, aquelas coisas todas, dizendo que eu tinha traído ele. E eu disse, minha mãe, eu fui na loja, tenho até como comprovar tudo. E aí, o que foi que aconteceu? Ele chegou, brigou comigo, dizendo que ia quebrar tudo. Eu disse, por favor, não quebre não. Aí ele ainda tentou me entortar meu braço, entendeu? Me bateu. Eu disse, não faça isso não, faça o seguinte, você pega uma faca e me mata e acabou, nem você, nem ninguém. Porque se eu não posso sair, não posso resolver nada. Então, Kátia, um relacionamento complicado, baseado doentio, um relacionamento possessivo e que, inclusive, perdura até hoje, mesmo após o término. Ele ficou sabendo que Kátia estava vivendo a vida, né? Ficou sabendo que começou um namoro, e agora, há 2 meses, ela iniciou um namoro, e agora ele quer se vingar de Kátia, consequentemente dos filhos também, querendo a casa dela. Ele está reivindicando na justiça a parte da casa que ela conquistou através da partilha, da herança dos pais. E ela vai falar um pouquinho sobre isso agora, como foi essa questão da casa, o que é que ele alega, o que é que ele justifica. Bom, ele justifica o seguinte, é que ele tem parte, porque ele reformou, porque ele fez isso e aquilo. Mas ele toda uma vida ele soube que a casa ele não pertencia a ele, que ele até no dia que quando eu fui fazer a venda junto com a minha família, ele estava presente, porque nós morávamos todos na casa, eu, minha mãe, meus 2 filhos e ele. E um irmão mais novo, que até o outro do meio já era casado, morava já aqui no Albano. Então aí minha mãe fez o quê? Na época que minha mãe se separou do meu pai, houve uma partilha onde meu pai dava a parte dele na separação para os 3 filhos, que somos nós 3, eu e mais 2 irmãos, eu sou a mais velha de 3 irmãos. E nisso, o que foi que aconteceu? Como eu fiquei adolescente, conheci o pai dos meus filhos, tive 2 filhos com ele lá na época, e passei a conviver com minha mãe na casa. E nisso, minha mãe fez o quê? Vendeu a casa para dar minha parte, porque como eu tinha 2 filhos, eu falei para minha mãe, mamãe, eu quero uma casa, porque o Cris já tem uma casa, eu e a Alex ainda não temos. Aí ela deu a cada um uma parte, eu foi quem recebi até a maior parte, eu recebi 14 mil, era só para ter recebido 7 mil, mas 7 mil não dava para me comprar uma casa, tinha que ser 14, que era um valor que eu já estava já visando que era essa daqui, que hoje, né, onde eu estou convivendo.
E Você tem toda a documentação? tem tudo. Até inclusive até a documentação da casa lá quando nós vendemos, que tem a assinatura de nós três, onde eu adquiri os 14 mil. Tudo aqui, tá toda a documentação, tudo aqui. E, inclusive, depois a medida protetiva também com ele, eu adquiri, antes do BO, né, que eu tive um BO já quando assinou o dia da confusão, desse negócio que teve do curso com ele, eu prestei um BO contra ele, e agora, depois de quase 2 anos, ele agora, por saber que eu estou namorando com uma pessoa, ele agora vem querer requerer os direitos dele, dizendo que veio me ameaçar, e foi onde eu adquiri o boletim de ocorrência, a medida protetiva. E agora tem o desafio da assessoria jurídica. Você está buscando advogados, não consegue, inclusive está recorrendo à Defensoria Pública. E eu estou sendo prejudicada, porque eles alegam de dizer, falou até pelo juiz, dizendo que até o advogado dele de defesa pode não aceitar os documentos, contestar os documentos para não aceitar, e o juiz também não ficar cabível de saber e não querer também aceitar. Eu disse, mas é um direito que cabe a mim. Não é de boca. Eu tenho todos os documentos onde comprova que eu adquiri de herança. Eu tenho partilha, tenho todos os documentos comprovando. E até essa daqui, que ele não tem parte de jeito nenhum. E, Kátia, qual é o seu apelo? O que é que você precisa? O que é que você clama aqui com a gente agora? Bom, eu quero que a justiça seja feita, né? Porque eu preciso. Ele quer tirar o que eu só tenho uma casa, eu não tenho mais nada. Entendeu? Eu não trabalho, nunca trabalhei. Então, Kátia, é uma situação realmente complicada, o relacionamento tóxico e abusivo é algo que a gente tem que levar a sério, não pode naturalizar. A denúncia é o primeiro passo para a proteção, ela foi corajosa e eu espero que a Defensoria Pública realmente o suporte necessário para que tenha um desfecho justo. Com você, Mariana. Eu te agradeço, Carla. O seu sinal deu uma oscilada aí no final, mas deu para a gente entender perfeitamente. O que acontece é o seguinte, aí são duas situações opostas, diferentes, que precisam ser analisadas de forma separada. Uma, eu vou inclusive orientar você que é mulher, caso você tenha algum tipo de denúncia, orientação jurídica em relação a descumprimento de... Viu? Já saíram daqui. A Kátia acabou de fazer uma denúncia em relação a descumprimento, possível descumprimento de medida protetiva. Ela alega que tem essa medida protetiva, mas ela está no novo relacionamento e ainda assim esse homem estaria importunando de alguma forma. Este é o número do Instituto Ressurgir, que a gente confia, que dá orientação gratuita e vai ajudar você, mulher vítima de violência, de alguma forma nessa área jurídica. Outra coisa que ela trouxe pra gente é em relação a essa questão dos bens do casal após separação ou do bem dela que ela não tem direito, o homem não teria direito, enfim. Essa é uma questão para o direito imobiliário, então você que é da área jurídica em relação ao direito imobiliário, quer dar ajuda a ela, entre em contato com a gente, nós entrevistamos vocês em seguida para poder entender melhor o que aconteceu. Aí você já liga para o nosso número aqui, que é o 799-9652-0105. Tá aparecendo aí na sua tela, se tiver qualquer tipo de denúncia também para fazer aqui para nossa produção.